O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 4 de novembro. Gloriosa República de Vanuatu reconhece genocídio armênio. Quem mandou essa notícia foi, obviamente, o senhor Heitor Loureiro. Porém, o primeiro-ministro de Vanuatu, o senhor Charlotte Sawai, tornou-se, ele recentemente foi a Yerevan, capital da Armênia, para fortalecer essas grandes relações entre Vanuatu e a Armênia, e fez uma visita ao memorial do genocídio, fez declarações reconhecendo o genocídio e tornou-se então o primeiro líder da região insular ali do Pacífico a fazê-lo, tá? Ele visitou... ele também escreveu no livro da memória do Museu do Genocídio e ele falou, inclusive, que estava ali em lembrança das pessoas que desapareceram no genocídio armênio. Disse que expressava seu profundo lamento pelas crianças da nação armênia e pediu que Deus abençoasse a Armênia, tá? E se torna, então, o segundo país da Commonwealth a reconhecer o genocídio armênio. Então tá aí, gloriosa República de Vanuatu ditando tendências. Notícia de segunda-feira, dia 5. Tanzânia afirma que milícias anti-gays não são ligadas ao governo. Ele só é conivente. Não são ligadas ao governo, a gente só fica olhando. A gente só olha pro outro lado. Mas mesmo assim não duvido que tenha ligação com o governo, né? Mas assim, esse é um assunto que os nossos ouvintes pediram pra gente falar mais nessa semana. A gente... possivelmente vamos falar, vamos fazer mais algum bloco sobre a África em breve, A gente sempre faz periodicamente algum bloco dando mais atenção ao continente mãe. E o que está ocorrendo na Tanzânia é que nós temos milícias, que estão perseguindo, aprisionando, torturando, espancando e inclusive com denúncias já de morte, tá? Contra pessoas homossexuais e por serem contra os valores morais da Tanzânia, contra os valores da Tanzânia, enfim. O governo dos Estados Unidos, com a sua embaixada em Dar es Salaam, emitiu um alerta aos seus cidadãos por conta dos relatos de que pessoas LGBT podem ser detidas, podem ser presas, tá? E o governo falar que não tem nada a ver, que não tem ligação, não faz sentido nenhum, porque você vê nas fotos pessoas sendo presas por gente em uniformes, gente em roupas camufladas, e o próprio presidente da Tanzânia, disse que não tem ligação que não tem ligação direta, porém o próprio presidente da Tanzânia já fez diversas declarações dizendo que os gays não devem ser respeitados, que aquilo é um absurdo, enfim, que os gays espalham HIV, por exemplo, aquela visão que era muito comum no Ocidente ali nos anos 80 e nos anos 90. Então, o governo da Tanzânia tem sim ligação com essa perseguição. E a gente, em breve, vai fazer uma abordagem mais detalhada, mais estudada sobre isso. Notícia da última quarta-feira, dia 7. Governo grego e Igreja Ortodoxa entram em acordo sobre indenizações. Como a gente mencionou lá no início do podcast, quando o Tsipras assumiu, o Tsipras foi um dos primeiros grandes temas aqui no podcast Xadrez Herbal, a Grécia não é um estado laico. A Igreja Ortodoxa grega tem um papel muito grande, politicamente, inclusive.
E um dos primeiros caminhos, digamos assim, para essa total separação entre igreja e Estado é de que boa parte do clero da igreja ortodoxa é funcionária pública na Grécia. Eles são tratados como funcionários públicos. Né? Aquela solução, inclusive, que foi adotada na França revolucionária, né? Mas que, na verdade, colocava o clero abaixo do governo. E, no caso grego, não é bem isso. Não é assim, o governo, então, manda no clérigo, como era na França revolucionária. É o governo banca as despesas da igreja. É uma perspectiva mais de parceria do que subordinação, antes que alguém faça essa comparação histórica. E foi assinado um acordo na qual, progressivamente, né, esses clérigos, esses funcionários da igreja, não são necessariamente todos clérigos, né, vão progressivamente sair da folha salarial do governo. O governo, por sua vez, vai fornecer um subsídio à igreja, que vai, então, gerenciar aí suas próprias contas. Ao mesmo tempo, isso vai diminuir os gastos do governo, porque vamos lembrar, o governo grego teve que adotar algumas políticas de austeridade impostas pelos acordos internacionais da sua crise da dívida. Então, assim, é um meio termo, né? O governo grego não vai nem abandonar completamente esses gastos, nem vai pagar tudo. Vai ser ali um meio termo. E, além disso, a igreja, né, não vai manifestar oposição a propostas de tornar a Grécia um Estado laico ou neutro religioso, como é um termo que eles estão usando, talvez seja uma tradução muito literal, né, de laico. E também, aí entra outra questão, que é, a igreja não vai retirar as suas reivindicações, as suas demandas, em relação a propriedades que foram confiscadas pelo Estado, já que nós tivemos duas leis, uma de 1939 e outra de 1952, em que o Estado confiscou diversas propriedades da Igreja Ortodoxa grega com uma indenização abaixo do valor real. Tá? Então ali é um acordo ali em que um paga um pouquinho, outro vai pagar um pouquinho, outro cede um pouco, né? O acordo ainda vai para votação final no parlamento, deve ser aprovado, né? Porém, vai começar aí, né, o processo da Grécia se tornar um Estado laico. Ainda no meio da semana, criticado por elogiar Pétain, Macron recua de homenagem a marechal que colaborou com o nazismo. Isso, o Marechal Philippe Pétain, ele foi um dos principais líderes militares da França na Primeira Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Né? Ele era uma figura que tinha muito prestígio popular, né, pelo seu papel na Primeira Guerra, pelo seu papel no que era visto como a vitória francesa na Primeira Guerra Mundial, especialmente pelo seu papel na Batalha de Verdun. Só que, com a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O governo francês caiu, né, após a derrota para a Alemanha nazista, e basicamente precisava ali de um governo, de alguém que representasse a França, para assinar, né, a rendição, para assinar os termos da paz com a Alemanha nazista. E aí o Philippe Pétain foi lá e falou, olha, né, sou aqui um herói nacional, estou com 84 anos de idade, então vou assumir essa bucha, né, para poupar aí a garotada, poupar as novas gerações e tal. E todo mundo respeitou nesse sentido. Ele foi lá, assinou a rendição e, enfim, aceitou a imposição dos acordos, a zona, né, de ocupação direta alemã e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? Ele continuou como chefe de Estado, chefe de governo e chefe de Estado francês na França de Vichy. Ele virou o líder da França fantoche nazista, da França colaboracionista. E nesse processo, nós tivemos a deportação, por exemplo,
né, de mais de 80 mil civis franceses, desde para trabalhos forçados, até campos de concentração, até campos de extermínio de judeus. Entre 10 e 15 mil civis franceses foram entregues pelo governo de Vichy à sua morte, e ele também combateu os guerrilheiros da resistência dentro da França. Então ele foi de herói nacional para cara que assumiu uma bucha humilhante, mas como um representante da França, para colaboracionista dos nazistas. Tanto que depois da guerra ele foi sentenciado à morte. Aí, como ele já estava bastante idoso, né, e tudo mais, e acharam, né, que, enfim, né, aí teve sua sentença comutada para prisão perpétua, e ele morreu na prisão em 1951, aos 95 anos de idade. Então, e aí o que aconteceu? O Macron, nós estamos com as cerimônias cívicas, né, as celebrações, a memória do fim da Primeira Guerra Mundial, inclusive vai estar no quadro de efemérides, né, os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. E aí o Macron disse que o Philippe Pétain foi um grande soldado na Primeira Guerra Mundial, né, e que não estou tomando nenhuma parte pequena, nem ocultando nenhuma parte grande da história. Alguém pode ser um grande soldado durante a Primeira Guerra e depois fazer escolhas fatais na Segunda. A vida política, assim como a natureza humana, geralmente é mais complexa do que nós gostaríamos de acreditar. E ele, de certo modo, está correto no apontamento dele, né? Como eu disse, a trajetória do Pétain é bastante, né, complicada. Só que estava prevista uma homenagem ao Pétain, né? Pessoalmente, assim, a pessoa do Philippe Pétain. E nisso muita gente criticou, muita gente protestou, inclusive o Mélenchon, né, que é parlamentar líder da esquerda francesa, da França Insubmissa, o François Hollande, né, ex-presidente francês do Partido Socialista, o Sarkozy também chegou a emitir ali algumas... ele já não foi tão vocal nas críticas, ele só disse que é preciso ser mais prudente, porque tem a memória dos judeus, especialmente. Então, o Palácio francês disse que não estava mais prevista nenhuma homenagem ao Philippe Pétain, e é uma história bastante, né, como eu disse, bastante complexa, que ele foi de herói a colaboracionista, né, em questão aí de algumas décadas. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 8 de novembro. Premier iraquiano escolhe 5 ministros a partir de inscrições online. Assim, no início, né, parece até engraçado. É similar ao que o Zema quer fazer em Minas Gerais, né? Eu já não sei. Vai abrir um processo seletivo. Eu só sei que é ele por conta do Marcelo Adnet. Sim. Mas assim, no caso do Iraque, tem uma questão que assim, é curiosa, é até um pouco triste, que é assim, você não tem, por exemplo, no Brasil, tem aquela plataforma que todo mundo odeia, todo mundo acha chata, mas ela tem essa função, que é a plataforma Lattes. Então assim, se você quer achar um doutor em determinada tribo indígena, por exemplo, para conduzir um programa do governo, você vai lá no Lattes, procura lá, você consegue achar. No Iraque, né, devido à destruição causada desde 2003, desde a guerra, né, e os conflitos sectários, a guerra civil, os atentados terroristas, né, o governo iraquiano, ele quer fazer, digamos assim, um governo, né, com os melhores, não apenas, né, um governo de indicações políticas. Porém, como descobrir, como chegar nessas pessoas que seriam os melhores? Então fizeram uma campanha das pessoas mandarem seu currículo, né, mandarem lá, olha, você quer fazer o quê? Qual a sua capacitação e por que você quer fazer isso? Segundo o governo, mais de 15 mil pessoas mandaram, tá? E 5 foram escolhidos a partir desses 15 mil. Né? Ainda não anunciaram quais exatamente, tá? Mas então foi uma solução curiosa, mas uma solução interessante, quem sabe pode dar certo, né? Porque você tem lá, às vezes você pode ter lá uma pessoa que recentemente concluiu
né, um doutorado, tem experiência de trabalho em algum determinado assunto, não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa que tem indicações políticas, enfim, mandou lá o seu currículo, olharam e falaram, quer saber, vamos dar uma chance aqui para essa pessoa. Né? Então, e é uma forma também de, num país, né, como o Iraque, por exemplo, você talvez garantir uma presença feminina também nos ministérios. Né? Então, esperamos que dê certo. E só para constar, na Síria, a mídia do Estado anunciou que o governo conseguiu libertar 19 mulheres e crianças que eram mantidos reféns do auto-intitulado Estado Islâmico, perto da cidade de Palmira, e que, durante a operação de resgate, cerca de 200 integrantes do grupo, do Daesh, foram para o saco, tá? Tomaram um tiro. Então, tá aí uma notícia da Síria também. Marcha nacionalista é autorizada na Polônia. Bem, nós temos o centenário da independência polonesa, como já comentamos nas efemérides aqui no programa. E a gente também tem falado bastante, em alguns programas recentes, sobre o nacionalismo polonês, né? Sobre o novo governo, o governo atual polonês. E aí, uma associação nacionalista iria organizar uma marcha do centenário, né? E a prefeitura, tá? A prefeita, mais especificamente, a Hanna Gronkiewicz-Waltz, impediu, né, proibiu, dizendo que era uma marcha agressiva e chauvinista. Aí, um juiz determinou que a marcha poderia ser organizada, tá? Derrubou o veto da prefeita, e aí o presidente, o Andrzej Duda, disse que, para mediar a situação, vai ser organizada uma marcha oficial. E aí ele disse que nessa marcha oficial todos serão bem-vindos e pediu que venham apenas com bandeiras brancas e vermelhas, ou seja, a bandeira da Polônia. Fazendo uma referência não tão velada assim, a não levarem bandeiras e banners de movimentos neonazistas, de movimentos nacionalistas, de movimentos antissemitas, e, enfim, por aí vai. A gente já discutiu bastante aqui essa questão da Polônia e da imagem própria da Polônia, inclusive. Né? E aí, o organizador da marcha original disse que somos vitoriosos, né? Conseguimos vencer agora, vamos realizar a marcha. Então vamos ver como será essa marcha, né? Qual será o tom dessa marcha do Centenário de Independência, já que o governo tentou fazer uma coisa, né, mais branda, né, mais família, porém os nacionalistas e tal ainda estarão envolvidos. Sem homenagear criminosos de guerra. Então, e ainda em relação à discussão do nacionalismo dentro da União Europeia, as políticas antimigratórias da União Europeia, o nosso ouvinte Alan, lá da Alemanha, ele nos enviou uma notícia, que é uma notícia do fim de semana, porém que posteriormente foi confirmada pelo governo polonês. A presidenta da Croácia, a Kolinda Grabar-Kitarović, que muita gente lembra por conta da Copa do Mundo, né, anunciou que a Polônia não assinará o ato global, o Pacto Global sobre Migração da ONU, apesar do governo ter dito anteriormente que iria assinar. E qual foi a polêmica, digamos assim, né? Também chamado de Pacto de Marrakech, tá? Ele vai ser assinado em 11 e 12 de dezembro, em Marrakech, no Marrocos. A polêmica foi de que ela fez esse anúncio num programa de TV de uma figura chamado Velimir Bujanek, que é um apresentador de TV e um líder, né, da extrema-direita nacionalista croata. Ele tem fotos da época da Guerra da Croácia com os banners nacionalistas e uma suástica no braço.
Ele tem fotos mais recentes. Você pode até dizer, não, mas na época da guerra, ele era jovem. Blá, blá. Ele tem fotos mais recentes com a bandeira da Ustaše, que eram os nazifascistas croatas aliados do Eixo na Segunda Guerra Mundial, que perseguiram judeus e sérvios, tá? E foi no programa dessa figura que ela fez esse anúncio. Então, isso gerou muitas críticas, né? Porque ela estaria, então, sendo pressionada, ou sendo, não vou dizer ali manipulada, né? Mas sendo ali pressionada, apertada por esses movimentos nacionalistas croatas, que foi uma coisa que teve muita discussão na época da Copa também, né? Os cantos da Croácia e tudo mais. E, finalmente, o Donald Tusk, né, o presidente da Comissão Europeia, deu uma alfinetada no Viktor Orbán, né, o premier da Hungria, né, dizendo que não adianta nada, né, você... Né, vamos abrir aspas aqui, né? Quero dizer, né, deixe-me ser absolutamente claro, se você é contra o Estado de Direito e o judiciário independente, se você não gosta da imprensa livre, de ONGs, se você tolera homofobia, nacionalismo e antissemitismo, você não é um democrata cristão. Tá? Nesse caso aqui, democrata cristão não é assim, ser um cristão que é democrata. É a democracia cristã, vertente de política, de pensamento, que no Brasil o maior representante é Emael, né, o democrata monstrão, ele claramente estava dando uma alfinetada, né, no Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, que tem, né, perseguido as ONGs financiadas pelo George Soros, que tem, né, adotado políticas nacionalistas, antimigratórias e tudo mais, e que, teoricamente, é do Partido Democrata Cristão. Né? Então, o Donald Tusk deu essa alfinetada aí no Orbán essa semana. Líder oposicionista da Etiópia retorna de exílio. Isso. A Birtukan Mideksa estava exilada nos Estados Unidos. Ela foi presa em 2005. Ela ficou presa entre 2005 e 2010 por ter participado de protestos contra o governo etíope. Ela que era juíza. Em 2010, ela foi liberta e foi para os Estados Unidos e agora ela retornou à Etiópia como parte do processo de aberturas e reformas do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que a gente tem comentado em vários programas recentes, mais um sinal aí dessa reconciliação. E também na Etiópia encontraram uma cova coletiva, né, com cerca de 200 corpos, perto ali da cidade de Jijiga, que fica na divisa entre as regiões da Orômia e a região Somali da Etiópia, que é onde nós temos conflitos sectários e conflitos separatistas, né? E encontraram com cerca de 200 corpos e estão investigando qual foi o episódio, porém muito provavelmente está ligado, né, ao antigo governo, né, do ex-presidente Abdi Mohamed, né, por conta dos conflitos étnicos, mas enfim, está aí o registro, infelizmente. Abaixa o volume porque vem fucking double breaking news. Talibã aceita participar de conversas de paz na Rússia. Isso, em Moscou está rolando uma série de conversas sobre o Afeganistão, mediadas pelo Alto Conselho da Paz afegão e articuladas pela Rússia. Os Estados Unidos está presente, diversos países estão presentes, o governo afegão está presente e o Talibã aceitou mandar representantes para as conversas, no que é visto como uma vitória da diplomacia russa, mas ao mesmo tempo é visto também como uma concessão, né? Porque é aquela coisa, você corre o risco de legitimar o Talibã, e uma hora que você legitima o Talibã, ele vai querer tomar o poder e ser o Talibã de sempre, que foi o que aconteceu na década de 1980, início da década de 1990, só que quem ajudou a legitimar o Talibã naquele período não foi a Rússia, foram os Estados Unidos. E aí o Talibã foi lá e derrubou o governo da República Afegã, instaurou um governo, né, teocrático, autoritário, e todo mundo sabe o que foi,
e o governo da República foi progressivamente derrotado, né, que virou lá a Aliança do Norte. Né? Mas hoje o Talibã, né, tem uma presença, tem controle de territórios muito grande. Então, assim, é aquela coisa, eles controlam o território, então você tem que conversar com os caras. Só que, sinceramente, dar um voto de confiança pro Talibã nessa altura do campeonato é muito complicado, porque eles já pisaram no tomate uma vez, né? Então... E a outra é do Uruguai. A outra é do Uruguai, né? E uma relação curiosa do Uruguai com a Primeira Guerra Mundial, que para mim foi uma surpresa também. Já que nesse domingo, né, teremos a semifinal do Campeonato Uruguaio, mas que se o Peñarol ganhar já é campeão, porque o regulamento é Amazonas, a gente explicou mais ou menos no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Paisito. Mas na véspera do clássico entre Nacional e Peñarol nesse domingo, ocorrerá uma cerimônia em homenagem ao Carlos Muti, que foi goleiro do Montevideo Wanderers e também da seleção uruguaia, mas que serviu na Legião Estrangeira durante a Primeira Guerra Mundial, e que durante sua passagem pela França ele também jogou pelo Lyon. Inclusive, na final da Copa da França de 1918, ele abandonou a concentração para voltar para o front, e acabou falecendo na Batalha do Somme. Então, ele vai ser homenageado pela Embaixada Francesa em Montevideo, por conta dos 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial.